A história da pré-história começa com o surgimento dos primeiros hominídeos, os ancestrais mais distantes da nossa espécie. Esse período remonta a cerca de 7 milhões de anos atrás, quando os primeiros hominídeos começaram a se diferenciar dos outros primatas. A África foi o berço da humanidade, e foi lá que as primeiras espécies do gênero Homo apareceram. O mais antigo hominídeo conhecido, o Sahelanthropus tchadensis, viveu cerca de 7 milhões de anos atrás. Esses primeiros hominídeos ainda eram muito parecidos com os chimpanzés, mas possuíam características que indicam que estavam começando a caminhar eretos, uma das principais características dos seres humanos. À medida que o tempo passou, outras espécies mais avançadas começaram a surgir, como o Australopithecus, que viveu entre 4 e 2 milhões de anos atrás. Antes de continuar nossa jornada pela fascinante evolução da humanidade, inscreva-se agora e fique até o final para descobrir como os primeiros passos dos nossos ancestrais moldaram o futuro. Esses hominídeos, apesar de ainda muito primitivos, já começaram a se adaptar a um estilo de vida mais bípede, o que representou um grande avanço na evolução. A capacidade de caminhar ereto permitiu que essas criaturas se tornassem mais eficientes em percorrer longas distâncias, além de libertar as mãos para outras atividades, como o uso de ferramentas e a coleta de alimentos. Os Australopithecus, por exemplo, são conhecidos por seus cérebros menores do que os dos seres humanos modernos, mas ainda assim demonstravam sinais de inteligência primitiva. Eles já usavam pedras para quebrar nozes e se defendiam de predadores. Um dos fósseis mais famosos dessa espécie é Lucy, uma fêmea de Australopithecus que viveu há cerca de 3,2 milhões de anos e que foi descoberta na Etiópia. A descoberta de Lucy foi um marco importante para a ciência, pois forneceu uma visão mais clara da nossa evolução. Com o tempo, evoluíram os primeiros membros do gênero Homo, como o Homo habilis, que apareceu há cerca de 2,5 milhões de anos. O Homo habilis foi o primeiro ser humano a fabricar ferramentas de pedra de maneira mais sofisticada. Essas ferramentas eram simples, mas foram um passo fundamental para a evolução humana, permitindo aos seres humanos primitivos caçar e processar alimentos de maneira mais eficaz. A transição entre essas primeiras formas de hominídeos e os humanos modernos foi gradual. O Homo erectus, por exemplo, apareceu há cerca de 1,9 milhões de anos, e foi o primeiro a se espalhar fora da África, atingindo o Oriente Médio e até a Ásia. Esse hominídeo já possuía um cérebro consideravelmente maior do que o dos Australopithecus e desenvolveu uma cultura baseada em ferramentas de pedra mais avançadas. As primeiras evidências de fogo controlado também datam dessa época, com o Homo erectus sendo um dos primeiros a dominar essa habilidade. O uso do fogo representou uma revolução na alimentação, proteção e cultura dos hominídeos, permitindo a cozinha de alimentos, o aquecimento em climas frios e a proteção contra predadores. Ao longo dessa evolução, os hominídeos começaram a formar grupos sociais mais complexos, o que foi um marco importante na transição para a vida mais organizada. Embora os primeiros seres humanos não possuíssem linguagem como a entendemos hoje, eles começaram a desenvolver formas rudimentares de comunicação e organização social. Este período inicial da pré-história, no entanto, não é documentado de maneira escrita, e as informações que temos sobre esses primeiros hominídeos vêm de escavações arqueológicas, fósseis e estudos genéticos. Artefatos encontrados em sítios arqueológicos mostram que as primeiras formas de cultura humana estavam começando a emergir, como representações rudimentares de animais e figuras humanas esculpidas em pedras e ossos. Esses primeiros hominídeos não apenas sobreviveram, mas também começaram a se adaptar e modificar o ambiente ao seu redor. O desenvolvimento de ferramentas de pedra mais sofisticadas e a adaptação a diferentes tipos de ecossistema ajudaram os hominídeos a se espalharem por diferentes regiões do planeta, abrindo caminho para a evolução que culminaria na emergência do Homo sapiens, o ser humano moderno. Com o tempo, a evolução dos hominídeos levou à criação de novas espécies que, gradualmente, se aproximaram mais daquilo que hoje consideramos humanos modernos. A transição entre as várias formas de hominídeos não foi um processo linear, mas sim um longo caminho de adaptações às condições ambientais e às necessidades de sobrevivência. Durante esse processo, o cérebro dos hominídeos se expandiu, o que lhes permitiu desenvolver habilidades cada vez mais complexas. Entre 1,9 milhões e 100 mil anos atrás,
O Homo erectus foi uma das primeiras espécies a mostrar um grande avanço em relação ao Homo habilis. Ele possuía um cérebro maior e mais desenvolvido, capaz de realizar tarefas mais complexas. O Homo erectus foi o primeiro hominídeo a se espalhar de forma significativa, alcançando regiões da África, Ásia e até a Europa. Esse movimento para fora da África é um dos marcos mais importantes na história da evolução humana, pois o Homo erectus se tornou o primeiro ser humano a habitar diferentes ambientes e a enfrentar uma grande diversidade de climas e condições geográficas. Além disso, o Homo erectus foi uma das primeiras espécies a criar e controlar o fogo. O uso do fogo revolucionou a vida dos seres humanos primitivos, permitindo-lhes cozinhar alimentos, aquecer-se em climas frios, de forma crucial, afastar predadores. O fogo também foi usado para fabricar ferramentas mais eficazes, o que facilitou ainda mais a caça e a defesa. Em alguns sítios arqueológicos, como em Zhoukoudian, na China, foram encontrados vestígios de fogo que datam de cerca de 500 mil anos atrás, demonstrando que o Homo erectus já havia desenvolvido formas primárias de comportamento cultural e social. O próximo grande marco na evolução humana foi o surgimento do Homo sapiens, a nossa espécie, que começou a se destacar por suas habilidades cognitivas ainda mais avançadas. O Homo sapiens surgiu na África há cerca de 200 mil anos. Ao contrário das espécies anteriores, possuía um cérebro significativamente maior e mais desenvolvido, capaz de pensar de forma abstrata, planejar a longo prazo e criar formas de comunicação complexas, como a linguagem. A inteligência superior do Homo sapiens não foi a única característica que o diferenciou das outras espécies de hominídeos. O corpo humano moderno, com uma postura ereta e mãos ágeis, foi uma vantagem nas primeiras sociedades humanas, permitindo o uso de ferramentas cada vez mais sofisticadas. As primeiras ferramentas criadas por Homo sapiens eram feitas principalmente de pedra e osso, e mais tarde, com o tempo, começaram a ser produzidas com metais como cobre e ferro. Além disso, o Homo sapiens foi capaz de estabelecer estruturas sociais mais complexas. Os primeiros seres humanos modernos começaram a se organizar em grupos maiores, desenvolvendo culturas e tradições. As primeiras evidências de arte humana, como pinturas rupestres e esculturas, datam de cerca de 40 mil anos atrás, quando nossos ancestrais começaram a expressar suas ideias e crenças de forma visual. Isso mostra um avanço significativo em relação aos outros hominídeos, que não deixaram registros artísticos tão marcantes. Essas primeiras representações artísticas, como as encontradas nas cavernas de Lascaux e Altamira, indicam que os Homo sapiens possuíam uma forte conexão com a natureza e com os animais que caçavam. Além disso, a arte também servia para expressar questões espirituais e rituais, indicando que, ao longo do tempo, os seres humanos começaram a desenvolver uma religião ou uma visão de mundo mais complexa. Essa arte não apenas servia como um reflexo das crenças e valores dos nossos antepassados, mas também como uma ferramenta educacional e social para os membros mais jovens do grupo, transmitindo conhecimentos essenciais para a sobrevivência. Esse desenvolvimento cultural e social foi um dos principais fatores que permitiram aos Homo sapiens se espalharem por todo o planeta. Embora a adaptação ao ambiente fosse essencial, a habilidade de formar sociedades cooperativas e de compartilhar recursos e conhecimentos foi crucial para o sucesso da nossa espécie. Ao longo dos milênios seguintes, os Homo sapiens desenvolveram línguas complexas, organizaram-se em tribos, aldeias, mais tarde, civilizações, tornando-se a espécie dominante no planeta. Em paralelo ao desenvolvimento cultural, o Homo sapiens também deu grandes saltos no domínio da tecnologia. O aperfeiçoamento das ferramentas de pedra, seguidas das ferramentas de metal, permitiu que os seres humanos caçassem e agricultassem de maneira mais eficiente. A revolução no uso de ferramentas também teve um impacto direto nas estruturas sociais, já que a especialização do trabalho tornou-se mais comum, com algumas pessoas se dedicando exclusivamente à fabricação de utensílios, enquanto outras se concentravam em atividades como a caça, a agricultura e o pastoreio. Com o tempo, esses avanços tecnológicos ajudaram a formar as primeiras sociedades complexas e a preparar o terreno para a Revolução Neolítica, quando os seres humanos começaram a domesticar plantas e animais, e assim, passaram a viver de maneira mais sedentária. Esse foi o início de uma nova fase na pré-história,
que daria origem às primeiras civilizações organizadas, como as de Mesopotâmia, Egito, Índia e China, com seus próprios sistemas de escrita, leis e comércio. O Neolítico marca um dos períodos mais importantes da pré-história e representa a transição crucial de uma sociedade nômade, de caçadores e coletores, para uma sociedade sedentária, agrícola. Esse processo, conhecido como a Revolução Neolítica, teve início por volta de 10.000 a.C., no final da Idade da Pedra, e foi uma mudança radical na forma de vida dos seres humanos. Durante esse período, a agricultura surgiu como a principal forma de subsistência, permitindo o desenvolvimento de assentamentos permanentes, consequentemente, o surgimento das primeiras civilizações. Antes do Neolítico, os seres humanos viviam em grupos nômades, caçando animais e coletando plantas para se alimentar. No entanto, a domesticação de plantas e animais transformou profundamente o modo de vida das primeiras sociedades. Ao invés de depender apenas da caça, os seres humanos começaram a cultivar grãos, como trigo, cevada e arroz, e a criar animais domesticados, como bois, cabras e ovelhas. Essa mudança levou ao aumento da produção de alimentos, o que, por sua vez, possibilitou o crescimento populacional e o desenvolvimento de vilarejos e aldeias. A agricultura foi uma das mais importantes inovações da história humana. O cultivo de plantas e a domesticação de animais não apenas forneceram alimentos mais estáveis e previsíveis, mas também permitiram aos seres humanos controlar melhor seu ambiente e recursos. A agricultura também proporcionou um excedente alimentar, o que significa que algumas pessoas poderiam se dedicar a outras atividades, como artesanato, comércio e até administração, sem a necessidade de se preocupar com a produção de alimentos. Esse excedente foi um fator-chave para o desenvolvimento de sociedades complexas, onde surgiram especializações de trabalho e novas formas de organização social. As primeiras evidências da Revolução Neolítica podem ser encontradas em várias regiões ao redor do mundo. O Crescente Fértil, uma área que inclui partes do Oriente Médio, África do Norte e Sul da Ásia, é considerado um dos primeiros locais onde a agricultura surgiu de maneira significativa. A região de Mesopotâmia, por exemplo, é famosa por ser o berço das primeiras cidades escritas do mundo, sendo impulsionada pelas inovações agrícolas. Na Mesopotâmia, os seres humanos começaram a estabelecer grandes assentamentos ao longo dos rios Tigre e Eufrates, onde as inovações na agricultura foram fundamentais para o crescimento da civilização suméria. O cultivo de cereais como o trigo e a cevada, aliado à invenção de sistemas de irrigação para as terras agrícolas, fez com que as primeiras cidades-estado se desenvolvessem, dando origem à primeira escrita cuneiforme e à primeira organização política. Esse sistema de irrigação era essencial, já que a agricultura na Mesopotâmia dependia dos rios, que eram imprevisíveis e saíam do leito periodicamente. Outro exemplo de revolução agrícola pode ser encontrado no Egito Antigo, onde a bacia do rio Nilo foi o local ideal para a prática da agricultura. A inundação anual do Nilo fertilizava as terras ao redor, permitindo que os egípcios cultivassem alimentos de forma mais eficiente. Essa estabilidade no fornecimento de alimentos ajudou a criar uma sociedade que foi capaz de desenvolver uma das mais poderosas civilizações da antiguidade, com grandes pirâmides, templos e um complexo sistema de escrita hieroglífica. Ao mesmo tempo, a Revolução Neolítica se espalhava para outras partes do mundo, como a China, onde o cultivo de arroz e o domínio da domesticação do porco e do cavalo transformaram a economia e a estrutura social. Na Índia, a agricultura do trigo e a domesticação de animais como o boi e o búfalo ajudaram a formar algumas das primeiras comunidades agrícolas do continente. No continente americano, povos indígenas como os maias e os astecas também desenvolveram culturas agrícolas complexas, como o cultivo de milho, feijão e abóbora. A sociabilidade também foi uma consequência direta da Revolução Agrícola. Com os assentamentos permanentes, as comunidades passaram a desenvolver formas mais sofisticadas de organização social. A ideia de propriedade privada surgiu, já que as terras cultivadas começaram a ser vistas como propriedade de grupos ou indivíduos. Isso levou à formação de hierarquias sociais, com a divisão do trabalho e a diferenciação entre ricos e pobres, governantes e trabalhadores. O surgimento de governantes locais e a centralização do poder também foram possíveis graças ao controle sobre os recursos alimentares.
Além disso, a religião desempenhou um papel fundamental nesse período. A adoração aos deuses da natureza, como o sol, a chuva e as colheitas, tornou-se um componente essencial da vida diária. Nos primeiros assentamentos, os seres humanos começaram a construir templos, santuários e altares para adorar os deuses da agricultura e pedir boas colheitas. A religião e a espiritualidade eram profundamente entrelaçadas com a vida cotidiana e com o ritmo das estações, que determinavam o ciclo de plantio e colheita. A transição para a agricultura não foi, no entanto, isenta de dificuldades. A mudança de um estilo de vida nômade para um estilo sedentário trouxe desafios significativos, especialmente no que diz respeito à saúde. Embora o aumento da produção de alimentos tenha gerado mais segurança alimentar, a vida sedentária também levou a um aumento das doenças infecciosas. A convivência em grandes comunidades e a proximidade com animais domesticados criaram condições para a propagação de doenças. Além disso, o trabalho agrícola constante fez com que as populações se tornassem mais vulneráveis à fome, escassez e desastres naturais. Com o advento da agricultura no Neolítico, as sociedades começaram a se transformar de maneira irreversível. A sedentarização das comunidades levou ao crescimento de aldeias que, com o tempo, se tornaram as primeiras cidades. A introdução de novas técnicas agrícolas permitiu uma produção em larga escala de alimentos, o que aumentou a população e proporcionou o surgimento de especializações no trabalho. Com isso, a sociedade foi se tornando cada vez mais complexa. A sociedade neolítica era muito mais organizada do que as comunidades de caçadores-coletores do período anterior. O aumento da produção alimentar levou à divisão do trabalho, onde diferentes membros da comunidade passaram a se especializar em atividades como cerâmica, tecelagem, fabricação de ferramentas de pedra polida, construção de casas, eventualmente, comércio. O surgimento de artesanatos e o uso de materiais como a cerâmica para armazenamento de alimentos são exemplos da sofisticação crescente das primeiras comunidades sedentárias. O comércio entre as comunidades também começou a se intensificar durante o período neolítico. As primeiras rotas comerciais eram baseadas na troca de produtos como cerâmica, sementes, animais domésticos e ferramentas. Essa troca possibilitou o surgimento de mercados locais e deu início a uma rede de intercâmbio cultural entre diferentes povos. O comércio também levou ao desenvolvimento de novas formas de organização social e à criação das primeiras lideranças políticas. As cidades neolíticas, embora pequenas, eram centros de grande atividade e inovação. Muitas delas estavam localizadas perto de rios, como o Eufrates, o Nilo, o Yangtze e o Indo, pois a irrigação era essencial para sustentar a agricultura em grande escala. Além disso, o sistema de irrigação foi uma das grandes inovações do período, permitindo que as terras fossem cultivadas de maneira mais eficiente, especialmente em regiões onde a água era escassa. O aumento da população e a construção de cidades geraram novas necessidades e desafios. Surgiram as primeiras estruturas políticas e religiosas, e a divisão de classes começou a se formar. A hierarquia social, com líderes, sacerdotes e trabalhadores sendo divididos de acordo com suas funções, é um reflexo da complexidade crescente dessas primeiras civilizações. Os governantes das primeiras cidades começaram a se ver como intermediários entre os deuses e os seres humanos, o que levou ao surgimento de rituais religiosos cada vez mais elaborados. Com a sedentarização, a propriedade também começou a ser um conceito fundamental. As terras passaram a ser vistas como propriedade privada e começaram a ser herdadas de geração em geração. O conceito de herança e herdeiros foi essencial para a criação de uma sociedade estável, onde as famílias podiam acumular bens e riquezas ao longo do tempo. Esse processo levou à formação das primeiras civilizações que, em muitos casos, também eram baseadas na religião e no poder absoluto dos governantes. O Neolítico também é caracterizado pelo desenvolvimento de novas tecnologias. As ferramentas de pedra polida se tornaram mais sofisticadas, permitindo aos seres humanos cultivar a terra de maneira mais eficiente e construir estruturas mais duráveis, como habitações permanentes. A domesticação de animais, como bois, ovelhas, cavalos e búfalos,
também transformou a vida das comunidades neolíticas, pois permitiu que os seres humanos se beneficiassem da mão de obra animal e tivessem fontes de alimento e matérias-primas como leite e lã. Além disso, a tecnologia têxtil floresceu durante o período neolítico, com o uso de fibras naturais para a fabricação de tecidos e roupas. A invenção da roda e da tecelagem permitiu que as sociedades neolíticas criassem novos produtos e mercadorias para o comércio. A habilidade de tecer e produzir roupas também levou ao desenvolvimento de formas de arte e expressão pessoal, com os indivíduos se vestindo de acordo com seu status social ou religioso. Outra inovação importante foi a cerâmica, que não só ajudou no armazenamento de alimentos e água, mas também se tornou uma forma de arte. A cerâmica neolítica era frequentemente adornada com desenhos geométricos e representações de animais, mostrando a conexão dos povos com o mundo natural e suas crenças religiosas. A cerâmica também foi fundamental para o armazenamento de sementes e grãos, o que contribuiu para o crescimento populacional e a sustentabilidade das primeiras cidades. O Neolítico não foi apenas um período de mudanças tecnológicas e culturais, mas também uma época de profunda transformação espiritual. Os tempos de caça e coleta, com seu foco na sobrevivência imediata e na conexão com a natureza, deram lugar a uma nova visão de mundo, onde a terra e as colheitas eram vistas como dádivas dos deuses. As primeiras estruturas religiosas, como templos e altares, começaram a ser construídas, marcando o início de uma nova fase na história das crenças humanas. A adoração dos deuses da natureza, como o sol, a chuva e a fertilidade da terra, era central para as sociedades neolíticas, e os rituais religiosos eram frequentemente realizados para garantir boas colheitas e prosperidade para as aldeias. Com o desenvolvimento da agricultura e o início da sedentarização, as sociedades neolíticas começaram a se organizar de maneira mais complexa. A transição de uma vida nômade para uma vida sedentária não trouxe apenas mudanças nos modos de produção e no modo de vida, mas também provocou uma verdadeira revolução nas estruturas sociais, políticas e econômicas. O resultado desse processo foi o surgimento das primeiras civilizações da história humana. A primeira grande civilização que emergiu com base no Neolítico foi a Mesopotâmia, na região entre os rios Tigre e Eufrates, localizada no que hoje é o Iraque. O sucesso da agricultura nessa região, combinado com o domínio da irrigação e da tecnologia, possibilitou a criação de cidades que começaram a desenvolver sistemas de governo, comércio e religião. Assim, as primeiras cidades-estados começaram a surgir, com Ur, Babilônia e Nínive se destacando como alguns dos maiores centros urbanos da época. Essas primeiras cidades eram muito mais que simples aglomerações de pessoas. Elas se tornaram centros de administração, cultura e religião, e a divisão do trabalho se intensificou. Surgiram novas classes sociais, uma classe de governantes e sacerdotes, uma classe de artesãos e comerciantes, e uma classe de camponeses e escravos. A hierarquia social se tornou mais rígida à medida que as cidades se expandiam e o controle sobre os recursos, como a terra e a água, se tornava cada vez mais centralizado. Em paralelo ao crescimento das cidades, surgiram as primeiras formas de escrita, inicialmente usadas para registrar transações comerciais e tributos aos deuses. Na Mesopotâmia, por exemplo, os sumérios desenvolveram a escrita cuneiforme, uma das mais antigas formas de escrita conhecida. Essa escrita foi gravada em tábuas de argila e servia para registrar tudo, desde contratos comerciais até leis e mitos religiosos. A escrita tornou-se uma ferramenta essencial para a administração das cidades e para o controle dos recursos. Na Índia, outro grande centro de civilização começou a se formar ao longo do rio Indo. As cidades de Harappa e Mohenjo-Daro, que floresceram entre 2600 a 1900 a.C., mostraram um planejamento urbano surpreendentemente avançado para a época. As ruas dessas cidades eram largas e bem organizadas, com um sistema de esgoto sofisticado, algo que só seria visto novamente em cidades modernas milhares de anos depois. Embora ainda não se saiba muito sobre a escrita dos harapianos, as evidências arqueológicas mostram que suas cidades eram altamente organizadas e estruturadas, com um sistema econômico baseado no comércio de sedas, especiarias e metais preciosos. Outra civilização importante que se desenvolveu de maneira independente foi o Egito Antigo, que floresceu ao longo do rio Nilo. O Egito se beneficiou das inundações anuais do Nilo,
que fertilizavam as terras ao redor e permitiam uma produção agrícola abundante. Esse excedente de alimentos ajudou a sustentar uma população crescente, o que, por sua vez, permitiu o desenvolvimento de uma sociedade complexa com uma estrutura política centralizada. A divindade do faraó, que era visto como o Deus-rei, era central na religião egípcia e no sistema de governo. Os faraós, com sua autoridade divina, governavam o Egito como monarcas absolutos, estabelecendo pirâmides e templos grandiosos que ainda hoje são símbolos do poder e da organização social egípcia. Em todas essas primeiras civilizações, a religião desempenhou um papel fundamental. Os deuses eram responsáveis pela criação do mundo, pela ordem da natureza e pelo controle da vida humana. Os templos e rituais religiosos estavam no centro da vida das primeiras cidades, e os sacerdotes eram figuras poderosas, responsáveis pela comunicação com os deuses. Além disso, a arte e a arquitetura começaram a refletir o poder dos governantes e a crença religiosa. Estátuas de deuses, pinturas e hieróglifos começaram a ser usados para registrar feitos e transmitir os mitos e as histórias que explicavam a origem do mundo e a relação entre os seres humanos e o divino. As primeiras estruturas políticas e as primeiras leis também começaram a se formar durante esse período. O Código de Hammurabi, por exemplo, que surgiu na Babilônia por volta de 1750 a.C., foi uma das primeiras tentativas de estabelecer um conjunto de regras claras para a sociedade. Esse código cobria uma ampla gama de questões, desde comércio e casamento até punições criminais, e serviu como base para as leis em várias civilizações subsequentes. A Revolução Urbana, que ocorreu devido ao surgimento das primeiras cidades, trouxe com ela uma série de desafios sociais. A desigualdade social tornou-se mais evidente, com a divisão entre os ricos, os pobres e os escravos. A propriedade privada e o controle dos recursos foram fundamentais para a formação de uma elite dominante, enquanto os camponeses, que eram a base da economia, continuavam a viver em condições mais precárias. A necessidade de organização política e governança foi uma consequência natural do crescimento das cidades e do aumento da complexidade social, e foi nesse cenário que nasceram as primeiras monarquias e governos centralizados. À medida que as primeiras civilizações começaram a se consolidar, o desenvolvimento de governos centralizados e sistemas de administração tornou-se uma necessidade para organizar a vida em sociedade. Com a formação das primeiras cidades-estados na Mesopotâmia, no Egito, na Índia e na China, as estruturas políticas começaram a se tornar mais complexas. Surgiram as primeiras monarquias, onde o poder estava concentrado nas mãos de um único governante, muitas vezes considerado um líder divino. Essas civilizações urbanas exigiam uma organização política mais estruturada, e o sistema de governo monárquico foi uma das primeiras soluções encontradas. Nos reinos sumérios, por exemplo, os governantes eram considerados representantes dos deuses na terra, e seus decretos eram considerados divinos. A divindade do rei era uma característica comum em várias civilizações antigas, sendo que, no Egito, o faraó não era apenas um monarca, mas também a figura divina que intermediava entre os deuses e o povo. Essa centralização do poder foi fundamental para a organização da sociedade e para o controle sobre os recursos essenciais, como a água e a terra. À medida que as primeiras cidades se expandiram, a divisão social também se intensificou. A hierarquia social nas primeiras civilizações era bastante pronunciada, com uma nítida separação entre a elite e os trabalhadores comuns. No Egito, por exemplo, a sociedade era dividida entre o faraó e os sacerdotes, que ocupavam o topo da pirâmide social, e os camponeses e escravos, que formavam a base da sociedade. Essa estrutura rígida refletia a organização política e religiosa da época, onde a religião era uma das forças motrizes por trás da manutenção da ordem social. A escravidão tornou-se uma parte fundamental dessas sociedades urbanas. Em civilizações como a Mesopotâmia e o Egito, os escravos eram usados para trabalhar nas terras, nos templos e nas grandes construções. Muitos desses escravos eram prisioneiros de guerra, enquanto outros eram adquiridos por meio de comércio. A cultura do trabalho forçado permitiu que as civilizações antigas construíssem monumentos imponentes, como as pirâmides do Egito, os templos sumérios e as fortalezas babilônicas. Além da divisão social,
Outro aspecto importante dessa revolução urbana foi o avanço nas tecnologias de construção. As grandes cidades e os templos eram construídos com materiais como pedra, tijolos e madeira, utilizando técnicas cada vez mais sofisticadas. No Egito, por exemplo, as pirâmides eram construídas com precisão arquitetônica impressionante, refletindo não apenas o poder dos governantes, mas também a habilidade dos trabalhadores em técnicas de engenharia e matemática. Com o crescente desenvolvimento das primeiras civilizações urbanas, a economia se diversificou ainda mais, e o comércio tornou-se um dos pilares fundamentais das sociedades antigas. À medida que as cidades-estados se expandiam e a agricultura se tornava mais eficiente, o excedente de alimentos e produtos deu origem a uma rede de trocas comerciais mais complexa. O comércio não apenas conectava diferentes regiões, mas também estimulava o crescimento cultural e tecnológico, à medida que novas ideias e invenções eram compartilhadas. A Mesopotâmia, que se desenvolveu ao longo dos rios Tigre e Eufrates, foi uma das primeiras grandes civilizações a criar uma rede comercial internacional. Os sumérios, babilônios e assírios estabeleceram uma ampla rede de comércio de longa distância, trocando ouro, prata, têxteis, cerâmica e alimentos com outras regiões como Egito, Índia, África e Ásia Menor. As estradas comerciais e canais de navegação foram essenciais para esse comércio, conectando as cidades-estado mesopotâmicas com o resto do mundo antigo. O uso das escrituras cuneiformes para registrar transações comerciais foi um marco importante no desenvolvimento da economia de mercado. Em Egito, o comércio também desempenhou um papel central na economia. O Nilo, que fornecia não apenas recursos hídricos essenciais para a agricultura, mas também servia como uma importante via de transporte, facilitava o comércio entre o Egito e outras civilizações da África e Mesopotâmia. As riquezas do Egito Antigo, como ouro e pedras preciosas, foram altamente valorizadas, e o comércio de corte de pedras e têxteis floresceu. O comércio de especiarias, como incenso e mirra, também se expandiu, com o Egito tornando-se um ponto de encontro para comerciantes de diferentes regiões. O surgimento de grandes impérios também alterou a dinâmica do comércio no mundo antigo. O Império Assírio, por exemplo, foi uma das potências militares que dominou vastas áreas da Mesopotâmia, da Anatólia e do Egito durante a sua ascensão. A conquista de novas terras por esses impérios não apenas trouxe riquezas, mas também permitiu a difusão de culturas e tecnologias. A unificação de grandes territórios levou à construção de infraestruturas comerciais ainda mais sofisticadas, como estradas reais e portos comerciais, que facilitaram a troca de bens, recursos e ideias. A dinastia Qin na China também desempenhou um papel importante na formação de um império unificado. Sob o reinado de Qin Shi Huang, a China viu a construção de uma grande muralha defensiva, além de um sistema unificado de estradas que conectavam as regiões mais remotas do império. Esse avanço nas infraestruturas de transporte não apenas fortaleceu o comércio interno, mas também promoveu uma maior integração econômica entre as diversas partes da China antiga. O comércio internacional não era limitado apenas ao Oeste e Oriente Próximo. Em África, o comércio de ouro e sal entre as cidades-estado de Guiana, Mali e Songhai prosperou devido à localização estratégica dessas regiões. O Império Mali tornou-se um dos maiores e mais ricos da África medieval, em grande parte graças ao controle das rotas comerciais que conectavam o norte da África ao restante do continente. Outro grande império que surgiu graças à expansão comercial foi o Império Romano, que unificou vastos territórios ao longo da Europa, África e Ásia Menor. Os romanos criaram uma rede de estradas que ligava suas províncias a centros comerciais e culturais, facilitando o comércio de produtos como vinho, azeite, ferro e cerâmica. O comércio romano também foi responsável pela troca de tecnologias e ideias, como a invenção do cimento e das estruturas de aquedutos, que permitiram uma expansão urbana e a criação de cidades prósperas em todo o império. Além das inovações comerciais e tecnológicas, os grandes impérios também tiveram um impacto significativo nas estruturas políticas. Com a unificação de grandes territórios, os governantes dos impérios puderam estabelecer sistemas jurídicos e administrativos que visavam a organização das sociedades em territórios vastos e diversos. O direito romano, por exemplo, influenciou a forma como os sistemas legais foram estabelecidos em muitas partes do mundo,
e os conceitos de cidadania e direitos que surgiram no Império Romano continuam a ser fundamentais na organização social até os dias de hoje. O comércio e a formação de impérios também trouxeram avanços culturais, como o desenvolvimento de arte e literatura. As culturas que floresceram nos impérios antigos, como o Império Egípcio, o Império Romano e o Império Persa, produziram artefatos e literatura que ajudaram a moldar as sociedades futuras. A criação de monumentos, palácios, templos e esculturas tornou-se uma forma de expressão cultural e de legado deixado pelos governantes, com o objetivo de imortalizar suas conquistas e glorificar seus feitos. O comércio internacional também trouxe novos desafios. À medida que os impérios expandiam suas fronteiras, as rotas comerciais tornaram-se mais complexas e suscetíveis a conflitos. As cidades-estado e os impérios começaram a competir pelo controle das rotas comerciais, e as riquezas acumuladas geraram disputas pelo poder. Guerras comerciais, conquistas militares e a defesa de recursos tornaram-se aspectos comuns nesse novo cenário. O Império Persa, por exemplo, teve que lidar com a ameaça dos gregos, que estavam buscando expandir suas próprias rotas comerciais e aumentar seu território na Ásia Menor e na África do Norte. Isso resultou em uma série de confrontos que moldaram o curso da história mundial. Além disso, as grandes dinastias e impérios começaram a criar sistemas de impostos e tributos para financiar suas expansões. O Código de Hammurabi, desenvolvido na antiga Babilônia, é um exemplo das primeiras tentativas de regular o comércio e a economia por meio de legislação. O sistema de tributação e o controle das mercadorias tornaram-se instrumentos essenciais para os governantes que queriam manter o controle centralizado e garantir o fluxo contínuo de riquezas. O comércio não era apenas uma atividade econômica, estava profundamente ligado à política, religião e estruturas sociais. Com isso, os impérios não apenas se expandiam territorialmente, mas também consolidavam suas influências culturais e sociais em vastas regiões. À medida que o comércio se expandia, também o fazia a cultura de cada império. O intercâmbio cultural entre diferentes regiões trouxe novas ideias, religiões, tecnologias e práticas. Por exemplo, as rotas comerciais entre o Império Romano e o Império Chinês permitiram a troca de produtos de luxo, como sedas, especiarias e prata, mas também facilitaram a difusão de tecnologias como o uso de papel e impressão. A Rota da Seda, que ligava o Império Romano ao Império Chinês, foi um exemplo notável de como o comércio pode ser um veículo para a interculturalidade, unindo o Ocidente e o Oriente em um fluxo constante de bens e saberes que moldaram as civilizações para as gerações futuras. Com o desenvolvimento das primeiras civilizações, a religião se tornou uma parte fundamental da vida cotidiana e da estrutura social. As civilizações antigas, como a Mesopotâmia, o Egito, a Índia e a China, eram profundamente religiosas e viam seus governantes como representantes dos deuses na Terra. A relação entre o poder político e a autoridade divina era essencial para garantir a estabilidade social e o controle sobre os recursos. Nos primeiros impérios, as pirâmides, templos e monumentos religiosos eram construídos para honrar as divindades e garantir a proteção das cidades. Na Mesopotâmia, por exemplo, os sumérios, babilônios e assírios construíam grandes zigurates, que eram templos gigantescos dedicados a seus deuses. Essas estruturas imponentes eram consideradas a morada dos deuses na terra. Por isso, eram constantemente mantidas e renovadas para assegurar a proteção divina. Os sacerdotes eram figuras de grande poder, pois, além de sua função religiosa, também desempenhavam papéis administrativos e de controle social. O Código de Hammurabi, por exemplo, não era apenas uma ferramenta jurídica, mas também um reflexo da vontade divina para governar a sociedade de maneira justa e ordenada. O Egito Antigo também era uma sociedade profundamente religiosa, onde a vida após a morte e a crença na imortalidade eram centrais. Os faraós, considerados deuses vivos, eram os governantes supremos, e suas tumbas, como as imponentes pirâmides de Gizé, eram construídas para garantir uma vida eterna. A arte egípcia reflete essa crença, com esculturas, pinturas e hieróglifos representando os deuses, os faraós e as grandes vitórias militares. O famoso Livro dos Mortos, uma coleção de feitiços e rituais para garantir uma boa transição para a vida após a morte,
também é um exemplo de como a religião moldava a vida social e cultural dos egípcios. Na Índia, a religião hindu começou a se consolidar por volta de 1500 a.C., influenciando profundamente as sociedades do subcontinente. O conceito de dharma, dever, e karma, ações e suas consequências, se tornou central para a compreensão da vida e da morte. Os primeiros templos hindus eram frequentemente construídos para adorar as várias deidades do panteão hindu, como Brahma, Vishnu e Shiva. A escultura e a arquitetura hindu começaram a refletir os mitos e as histórias religiosas, com o surgimento de monumentos como os templos de Khajuraho e os templos de Angkor Wat. A arte religiosa era também uma forma de educação espiritual e de reflexão sobre o cosmos e a relação do ser humano com os deuses. A China antiga também teve uma forte relação com a religião e o culto aos ancestrais. Durante a dinastia Shang, por exemplo, as crenças em deuses e espíritos da natureza eram comuns, e os rituais de sacrifício eram realizados para garantir a prosperidade das colheitas e a proteção do império. A arte chinesa, que incluía bronzes, cerâmica e escultura, refletia essas crenças espirituais. Os oráculos e as inscrições em ossos de oráculo eram usados para se comunicar com os espíritos dos ancestrais, buscando orientação para questões políticas e sociais. O culto aos ancestrais era visto como uma forma de garantir equilíbrio e harmonia no mundo, uma ideia central na filosofia confucionista que surgiria mais tarde. Além disso, a arte na pré-história e nas primeiras civilizações não se limitava a questões religiosas. As representações de animais, caças e rituais também desempenhavam um papel importante nas culturas. As pinturas rupestres nas cavernas de Lascaux, na França, e Altamira, na Espanha, são exemplos das primeiras formas de expressão artística dos seres humanos. Essas pinturas, feitas com pigmentos naturais, mostram animais, como bisões e cervos, e possivelmente tinham um significado ritualístico, relacionado à caça e à magia simpática, onde os seres humanos acreditavam que retratar os animais poderia garantir sucesso na caça. Além de sua profunda conexão com as divindades, a arte na pré-história e nas primeiras civilizações também refletia o poder político e a identidade cultural dos governantes. No Egito Antigo, por exemplo, as representações artísticas eram altamente idealizadas, com faraós sendo frequentemente retratados de forma imponente e divina. Esses retratos visavam mostrar o poder absoluto do faraó, que era considerado não apenas o governante, mas também a encarnação divina na terra. As estátuas de Osíris, por exemplo, eram usadas em templos e monumentos para simbolizar a imortalidade e o ciclo eterno da vida e da morte. A arte religiosa no Egito não se limitava às representações de deuses e faraós, mas também incluía a criação de túmulos e pirâmides monumentais, que foram projetadas para garantir uma vida após a morte para o faraó. As pirâmides de Gizé, por exemplo, foram construídas com uma precisão arquitetônica impressionante, refletindo o complexo conhecimento dos egípcios em matemática e engenharia. Cada bloco de pedra das pirâmides foi colocado com a intenção de preservar a alma do faraó para a eternidade, o que se reflete na grandiosidade e no significado espiritual da construção. Já na Mesopotâmia, a arte também desempenhava um papel central na religião e na política. O zigurate de Ur, por exemplo, era uma enorme estrutura em forma de pirâmide que servia como templo e centro de culto a Nana, o deus da lua. A arte mesopotâmica, com seus baios esculpidos, pinturas e relíquias, buscava não apenas representar a realidade dos governantes e divindades, mas também estabelecer uma conexão direta com o sagrado. Além disso, as tabuinhas de argila com inscrições cuneiformes registravam eventos importantes, como as vitórias militares de governantes e a construção de grandes monumentos religiosos. No Índia, a arte religiosa também teve um impacto profundo nas primeiras civilizações. As esculturas em pedra de deuses hindus, como Shiva e Vishnu, começaram a ganhar forma durante o Neolítico e se tornaram mais complexas ao longo do tempo. O desenvolvimento do hinduísmo, com seus deuses multifacetados, levou à criação de templos magníficos, como o Templo de Konark, na Índia, onde as esculturas não eram apenas representações físicas, mas também simbólicas, refletindo os aspectos espirituais e filosóficos da religião. Os mausoléus e esculturas de Buda em Gandhara, no atual Paquistão e Afeganistão,
também evidenciam o impacto da arte religiosa na cultura da Índia. Outro exemplo marcante é a arte da China antiga, onde as esculturas de dragões e deuses refletem as crenças espirituais e o respeito pela natureza e pelos ancestrais. A dinastia Shang, por exemplo, foi responsável por uma grande produção de bronzes que não só tinham funções práticas, mas também cerimoniais, sendo usados em rituais religiosos. A arte chinesa também refletia a cosmovisão da cultura, com ênfase na harmonia e no equilíbrio entre o homem e o universo. Além de suas funções religiosas, a arte na pré-história e nas primeiras civilizações também era uma ferramenta de propaganda política. Os governantes utilizavam a arte para reforçar sua imagem de poder absoluto e para garantir sua legitimidade diante do povo e dos deuses. No Império Romano, por exemplo, o imperador era frequentemente retratado em estátuas de tamanho colossal, enfatizando sua grandeza e autoridade. Essas imagens eram espalhadas por todo o império, desde as províncias romanas até as mais distantes terras conquistadas, criando uma imagem uniforme do poder imperial. A arte também desempenhou um papel significativo na formação da identidade nacional e na perpetuação da memória histórica. As grandes construções, como o Coliseu em Roma, os templos egípcios e as pirâmides, foram projetadas para imortalizar as conquistas dos governantes e a grandiosidade de suas civilizações. Elas serviam não apenas como monumentos de fé, mas também como símbolos da durabilidade e legado das civilizações. Essas construções continuaram a inspirar arquitetos e artistas ao longo do século, e ainda são admiradas como algumas das maiores realizações da humanidade. No entanto, a arte nas civilizações antigas não se limitava a monumentos e esculturas religiosas e políticas. As representações de vida cotidiana, como pinturas de caçadas nas cavernas de Lascaux e Altamira, ou as esculturas de figuras humanas em cerâmica, revelam o interesse dos primeiros seres humanos em capturar não apenas o mundo espiritual, mas também o mundo material. As representações de animais, cenas de caça e dança, indicam que a arte foi uma forma de expressão das experiências humanas e da interação com o ambiente. À medida que a arte religiosa e a escultura se tornaram mais refinadas, surgiram novas formas de expressão artística que transcendiam o propósito de homenagear deuses ou governantes. As primeiras representações artísticas de figuras humanas não eram mais apenas decorativas, mas possuíam significados simbólicos profundos, refletindo aspectos das crenças, da moral e da identidade cultural das sociedades. A escultura, a pintura e a cerâmica tornaram-se meios essenciais para expressar não apenas a religiosidade, mas também o status social e a organização política das civilizações antigas. No Egito Antigo, a arte foi profundamente influenciada pela religião e pelo conceito de vida após a morte. As pirâmides e os túmulos de faraós eram ornamentados com pinturas e hieróglifos que ilustravam cenas do cotidiano e rituais religiosos, com o objetivo de assegurar uma boa passagem para o além. Os túmulos de faraós como Tutancâmon e Ramsés II contêm vastos tesouros, esculturas e pinturas que foram enterrados com eles para garantir sua imortalidade. Essa arte não servia apenas como uma representação do poder, mas como uma ferramenta que garantia a preservação da alma do governante. No Império Romano, a arte pública teve um papel muito importante na propaganda política. As estátuas de imperadores romanos eram exibidas em lugares públicos, com o objetivo de consolidar a imagem de poder absoluto do imperador e de exaltar sua autoridade divina. Essa prática se espalhou por todo o império, desde as províncias romanas até os territórios mais distantes. Além das esculturas de governantes, os romanos também criaram monumentos como o Arco de Tito e o Coliseu, que simbolizavam o triunfo do império sobre os inimigos e a glória eterna do Império Romano. A religião e a arte nas primeiras civilizações também estavam intimamente relacionadas ao conceito de cosmovisão e ao entendimento do universo. O cosmos era visto como um lugar sagrado e ordenado, governado por forças divinas e naturais. A arte representava não só a relação dos seres humanos com os deuses, mas também a interdependência entre o homem e a natureza. No Egito, as representações artísticas de deuses, como Ra e Osíris, eram usadas como uma forma de representar o ciclo da vida, da morte e da renovação. Esses temas também estavam presentes em muitos outros lugares, como na Mesopotâmia, onde os deuses eram frequentemente associados a elementos naturais, como a água, o vento e o sol.
Em civilizações como a China antiga, a arte religiosa também se entrelaçava com a ideia de harmonia universal. Os templos e altares eram construídos de forma a refletir os princípios de equilíbrio e respeito à natureza. Os deuses eram venerados por meio de esculturas de bronze, pinturas em seda e objetos cerimoniais. A cosmovisão chinesa era centrada na ideia de Yi-Yang, a interação entre as forças opostas e complementares que regem o universo. A arte, portanto, servia não apenas como um meio de expressão religiosa, mas como uma forma de manter o equilíbrio cósmico e garantir a prosperidade da sociedade. Além disso, à medida que as civilizações se desenvolviam, as representações artísticas começaram a incluir temas mais cotidianos. As esculturas e pinturas não eram mais apenas sobre deuses e governantes, mas também sobre o cotidiano das pessoas comuns. Na Mesopotâmia, por exemplo, as representações de rebanhos de ovelhas, cultivos agrícolas e trabalhadores eram comuns. Essas obras de arte serviam como uma forma de documentar a vida de produtores de alimentos, artesãos e mercadores, mostrando como todos os membros da sociedade contribuíam para o bem-estar coletivo. A arte e a religião eram, portanto, elementos indissociáveis nas primeiras civilizações. Elas refletiam as crenças, os valores e as estruturas sociais dessas sociedades, ao mesmo tempo que serviam como uma forma de controle social e politização. Os governantes e sacerdotes usavam a arte como um meio de perpetuar suas imagens e legados através de monumentos e esculturas, enquanto os habitantes comuns da civilização viam na arte uma expressão de fé e um meio de entender o mundo à sua volta. A importância da religião e da arte nas primeiras civilizações continua a ser uma das grandes contribuições dessas sociedades para a nossa compreensão das raízes da humanidade. Com o crescente desenvolvimento das primeiras civilizações, a necessidade de organização política tornou-se essencial para o controle das cidades e territórios cada vez mais complexos. No início, as cidades eram governadas por monarcas ou líderes religiosos que centralizavam o poder e o controle sobre as riquezas, os recursos e a terra. O surgimento da escrita, em especial a escrita cuneiforme na Mesopotâmia e os hieróglifos no Egito, foi um marco importante para a organização administrativa e a criação das primeiras leis. A Mesopotâmia, considerada o berço das primeiras civilizações, foi uma das primeiras regiões a desenvolver um sistema de governo centralizado. O Código de Hammurabi, criado pelo rei Hammurabi da Babilônia por volta de 1750 a.C., é um dos exemplos mais antigos de um conjunto de leis codificadas. Esse código não apenas regulava questões comerciais e jurídicas, como também abordava crimes, punições e a organização social. As leis eram consideradas de origem divina, e o próprio Hammurabi se apresentava como representante de Marduk, o deus principal da Babilônia. O código buscava garantir a justiça e a ordem nas cidades e definir as responsabilidades dos cidadãos, criando uma base para o sistema jurídico das sociedades antigas. No Egito Antigo, o faraó era considerado Deus-rei, com autoridade absoluta sobre o povo. A figura do faraó simbolizava a união entre o poder terreno e o poder divino. A justiça no Egito era fortemente associada ao conceito de Ma'at, que representava a verdade, a justiça e a ordem cósmica. Os juízes egípcios eram responsáveis por aplicar as leis de Ma'at e assegurar a harmonia na sociedade. A escrita hieroglífica era usada para registrar e divulgar as leis, bem como para registrar as ações dos governantes e os feitos divinos. Na Índia, o surgimento das primeiras civilizações urbanas ao longo do rio Indo também levou ao desenvolvimento de estruturas de governança. Embora a escrita do Vale do Indo ainda não tenha sido completamente decifrada, acredita-se que as cidades de Harappa e Mohenjo-Daro possuíam estruturas administrativas e sistemas de controle social. O comércio nas cidades foi rigorosamente regulamentado, e os artefatos encontrados indicam que as normas de conduta eram respeitadas por todos os membros da sociedade. O sistema de castas mais tarde, no período védico, também ajudou a estabelecer uma forma de organização social e política em que os indivíduos eram divididos em diferentes grupos sociais com direitos e deveres definidos. A China antiga foi outra civilização que contribuiu significativamente para o desenvolvimento da organização política. A dinastia Shang, que governou a China por volta de 1600 a.C., foi uma das primeiras a estabelecer um sistema de governo centralizado, onde o imperador tinha poder absoluto.
O culto aos ancestrais e a crença na intervenção divina eram fundamentais na política chinesa. O governante, como representante dos deuses, era responsável por manter a ordem e a harmonia dentro de seu território. A arte de governar era altamente ritualística, e as decisões políticas eram frequentemente tomadas com base em oráculos e inscrições em ossos, práticas que refletiam a conexão entre o poder humano e o poder divino. Além da organização política, o surgimento das primeiras leis teve um impacto duradouro nas civilizações antigas. Em muitas das primeiras sociedades, as leis eram codificadas e registradas de forma escrita, estabelecendo um sistema de justiça mais organizado. Esse processo foi uma revolução em relação às formas anteriores de governança, que eram baseadas em tradições orais ou decisões arbitrárias dos governantes. A criação de códigos legais como o Código de Hammurabi, a Lei de Manu na Índia e as letras de autoridade dos faraós egípcios permitiu que as sociedades complexas fossem sustentadas por um sistema de regras claras e justas. Com o tempo, o surgimento das primeiras leis também deu origem ao conceito de direitos civis e à ideia de que todos os cidadãos deveriam ser tratados de maneira justa e igual perante a lei. Embora as leis nas primeiras civilizações fossem frequentemente severas e baseadas em punições físicas, elas representaram uma primeira tentativa de governar de forma organizada e racional. A justiça divina e a ordem cósmica eram os principais princípios que orientavam a formulação das leis, refletindo a visão de que a harmonia universal dependia da adesão às regras estabelecidas pelos deuses e pelos governantes. À medida que as primeiras civilizações urbanas se consolidavam, os governos centralizados e as estruturas administrativas passaram a ter papel crucial na organização das sociedades. A figura do governante foi essencial para a coesão social, e as leis passaram a ser vistas como ordens divinas que não podiam ser desobedecidas. Esses governantes, em sua maioria monarcas, se viam como intermediários entre os deuses e o povo, sendo responsáveis não apenas pela administração do território, mas também pela garantia da ordem cósmica e da justiça. Essa associação entre poder político e religioso era uma característica comum em diversas culturas antigas, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. No Império Egípcio, por exemplo, o faraó era considerado Deus na terra e tinha poder absoluto sobre a terra e seus habitantes. Sua autoridade não se limitava ao governo político, mas se estendia ao campo religioso, com o faraó sendo visto como o guardião da Ma'at, o conceito egípcio de ordem, justiça e verdade. As leis egípcias eram aplicadas de acordo com os preceitos religiosos, e a justiça não era apenas uma questão legal, mas uma questão moral e espiritual. O faraó, em conjunto com os sacerdotes e juízes, era responsável por garantir que a harmonia cósmica fosse mantida, estabelecendo uma legislação que assegurava que todos vivessem em equilíbrio com os deuses e com as leis naturais. Em Mesopotâmia, a cidade-estado de Babilônia foi um dos primeiros lugares a criar um sistema legal estruturado, com o Código de Hammurabi sendo um dos documentos mais conhecidos e importantes da antiguidade. Criado pelo rei Hammurabi, o código era composto por 282 leis gravadas em uma estalha de pedra, que tratavam de questões relacionadas ao comércio, família, propriedade, crime e justiça civil. As leis de Hammurabi eram bastante detalhadas e tinham como princípio a justiça retributiva, ou seja, o princípio do olho por olho, onde as punições eram proporcionais ao crime cometido. Esse código é considerado um dos marcos mais significativos no desenvolvimento das leis escritas, pois proporcionou um sistema jurídico que regulava a convivência dentro da sociedade. Na China, o conceito de ordem social também estava fortemente ligado ao poder centralizado. Durante a dinastia Shang, a autoridade do imperador era reconhecida como vinda dos deuses e dos ancestrais, e a justiça era vista como uma extensão da vontade divina. O uso de oráculos e inscrições em ossos para comunicar-se com os espíritos dos ancestrais ajudava a tomar decisões importantes, incluindo questões de governo e militares. Os primeiros códigos legais chineses surgiram com a dinastia Qin, quando Qin Shi Huang unificou a China e estabeleceu um sistema centralizado de governo. Nesse período, as leis começaram a ser aplicadas em todo o império, criando uma estrutura jurídica que buscava regular todos os aspectos da vida dos cidadãos. Com o desenvolvimento das primeiras leis, as sociedades passaram a se estruturar de maneira mais organizada,
e a divisão de classes sociais se tornou cada vez mais evidente. O sistema legal também estava intimamente ligado ao controle dos recursos e à administração do poder, pois as leis regulavam a propriedade, o comércio e até a terra. Em algumas civilizações, como na Mesopotâmia e no Egito, a propriedade das terras e das colheitas era controlada pelo governo central ou pelos templos religiosos, e as leis regulavam a redistribuição de recursos para garantir a prosperidade da população. Ao mesmo tempo, a justiça nos primeiros impérios não era universal. As leis frequentemente favoreciam a elite governante e os sacerdotes, enquanto as classes mais baixas, como os camponeses e os escravos, estavam sujeitas a punições mais severas. As leis também refletiam a hierarquia social e a divisão de poder dentro das sociedades, onde a justiça estava longe de ser igual para todos, e as classes mais baixas tinham pouca ou nenhuma voz nas decisões políticas e legais. À medida que as primeiras civilizações se desenvolviam e se consolidavam, o impacto de suas inovações políticas, sociais, econômicas e culturais perdurou e se estendeu por milênios. As primeiras civilizações não apenas moldaram o curso da história humana no momento em que existiram, mas também estabeleceram as fundações das sociedades modernas. O legado dessas civilizações ainda é visível na arquitetura, arte, leis, governança e até em costumes e filosofias que influenciam nossas vidas até hoje. Um dos legados mais duradouros das primeiras civilizações foi o desenvolvimento de sistemas de escrita. O cuneiforme da Mesopotâmia, os hieróglifos egípcios e a escrita chinesa deram origem às formas de registro e transmissão de conhecimento e informações que são essenciais até hoje. A escrita não apenas permitiu a administração das cidades e o controle das mercadorias, mas também preservou as histórias e tradições dessas sociedades. A história escrita se tornou uma ferramenta de poder e legitimidade, com os governantes e sacerdotes utilizando a escrita para divulgar suas conquistas e garantir a continuidade do governo. A arte produzida pelas primeiras civilizações também é uma das suas maiores contribuições ao mundo moderno. As pirâmides egípcias, os templos mesopotâmicos, as esculturas gregas e as cidades romanas continuam a ser fontes de inspiração e admiração. A arte dessas civilizações não só tinha um caráter religioso, mas também refletia o status social e a cultura de seus tempos. Os romanos, por exemplo, com sua arquitetura monumental e seus teatros, Termópilas e estradas, influenciaram profundamente a arquitetura ocidental moderna. O Coliseu e o Panteão de Roma são exemplos de estruturas que continuam a servir como modelos arquitetônicos até hoje. Ainda mais importante, as inovações tecnológicas da primeira idade urbana tiveram um impacto duradouro nas sociedades modernas. O desenvolvimento da roda, a metalurgia, a tecnologia da cerâmica e a navegação foram algumas das descobertas que permitiram o crescimento econômico e a expansão das civilizações. A agricultura, aprimorada ao longo da Revolução Neolítica, tornou-se a base da economia, e a capacidade de gerenciar recursos naturais foi crucial para o desenvolvimento de impérios poderosos. Além disso, a divisão do trabalho e a especialização começaram a ser vistas, permitindo o surgimento de novas profissões e comércios, o que transformou a vida social e econômica das civilizações. A matemática, a astronomia e a medicina também foram áreas em que as primeiras civilizações deram contribuições duradouras. O número zero e os sistemas de cálculo desenvolvidos pelos maias e pelos babilônios são a base para a matemática moderna. A observação das estrelas e os calendários precisos criados pelos egípcios e mesopotâmios são fundamentais para o entendimento da astronomia contemporânea. A medicina praticada pelos egípcios e gregos, embora rudimentar comparada à atual, serviu como a base para a medicina moderna, com muitos conceitos e práticas sendo passados para as gerações seguintes.